Obrigado, Arcelete, pelo convite. Obrigado a todos os presentes. Acima de tudo, por dispensarem aqui este bocadinho do seu tempo para falarmos, ao fim e ao cabo, um bocadinho sobre humanizar. Eu sei que tenho destaque e já todos vocês devem ter percebido, eu sou alentejano e, acima de tudo, nós alentejanos gostamos muito de humanismo e humanizar. Acho que todos são bem recebidos quando vão ao Alentejo, isso é uma característica nossa. Alentejo e chouriço. Também é verdade. Portanto, começando desta forma, vamos avançar. Aquilo que eu acabo por trazer aqui para hoje, eu não quero aprofundar assim muito, quero-vos dar algumas luzes sobre o tema e que saiamos daqui todos mais alinhados com o que aí vem e com o que afinal podemos fazer. Bom, para hoje, o que é que acaba aqui por trazer? Hoje não vos venho falar de algoritmos, venho falar de pessoas, de marcas que perderam a ligação emocional e de como muitas estão a tentar resolver um problema humano com soluções técnicas. Ao fim e ao cabo, esta talk não é sobre hacks, é sobre verdade, estratégia e coragem, ao fim e ao cabo, porque numa era de algoritmos, numa era de inteligência artificial, acabamos muitas vezes por nos perdermos no caminho daquilo que fazemos e daquilo que são as marcas, por assim dizer, e por aquilo que é a nossa comunicação. Como estava aqui a comentar com a Margarida, eu começo sempre todas as minhas apresentações, todas as minhas aulas com este vídeo, porque acho que é um vídeo que já tem 20 anos, alguns de vocês vão se recordar, outros não, mas que mostra muito aquilo que acontece ao dia de hoje. Portanto, eu vou-vos colocar o vídeo para vocês verem, depois vou fazer um pequeno comentário sobre o mesmo. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. What was that all about? Jamaican chicken recipes. Bom, o que é que eu quero ao fim e ao cabo mostrar com este excerto de 1 minuto e 14 segundos do episódio do Dr. House? Que ao fim e ao cabo podemos ter milhares de plataformas, milhares de ferramentas digitais, mas se soubermos usar as ferramentas como a senhora acaba por usar e utilizar uma bomba de asma, não vai ser mais do que perfume e não nos vai servir de nada, porque ao dia de hoje temos um mar de plataformas que podem de facto melhorar a nossa produtividade, mas se não as soubermos utilizar da melhor forma e no sentido correto, não serão um aliado, mas sim um problema que teremos na gestão das nossas estratégias, na gestão das nossas redes sociais, ao fim e ao cabo. Continuando. Bem, para a frente. Ao fim e ao cabo, ao dia de hoje, já ninguém quer seguir as marcas. Porquê? As pessoas seguem utilidade, seguem valores e seguem pessoas. E houve aqui uma plataforma que acabou por ser muito disruptiva neste sentido, é a forma espontânea com que isso começou a acontecer quando surgiu o TikTok durante a pandemia. E isso acaba por trazer um lado do perfeitinho que as redes sociais tinham até 2020, 2021, por aí até uma penetração maior que houve de facto através do TikTok e que teve, ao fim e ao cabo, e que trouxe acima de tudo uma reformulação daquilo que acabam por ser as redes sociais e a forma como nós comunicamos. E se olharmos com honestidade, ao fim e ao cabo, isto é uma realidade. As pessoas não seguem marcas porque existem, seguem porque acrescentam algo, têm uma utilidade, têm valores, têm pessoas reais. Quando uma marca não entrega nada disto ao fim e ao cabo aos seus seguidores, neste caso
e mais à frente vamos ver que lhes vamos chamar consumidores, porque os consumidores consomem, ao on-follow acaba por ser inevitável, por assim dizer. Ok? Depois disto, a gente vive num grande paradoxo digital ao dia de hoje. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca houve tão pouca ligação emocional. Ok? Ou estamos agarrados ao telemóvel, a fazer infinitamente scroll no telemóvel, até pararmos num conteúdo que nos sustenha. E ao fim e ao cabo nunca houve tantas ferramentas, tantos dados, automações e paradoxalmente nunca houve tão pouca, ao fim e ao cabo, ligação emocional entre as marcas e pessoas. Isto, ao fim e ao cabo, acaba por nos preocupar e por colocarmos a mão na nossa consciência. Nós trabalhamos marcas e perceber o que é que realmente as pessoas querem. E a palavra com que, fazendo aqui uma volta de 365 dias atrás, houve uma palavra que me ficou no fim do ano 2024, autenticidade. Quanto mais autênticos formos, mais humanos vamos acabar por ser, na forma como comunicamos. E depois disto, e a grande verdade, e tem que ser, e que não pode ser escondida, é que o problema acaba por não ser o algoritmo. É a comunicação sem intenção, sem empatia e sem pensamento estratégico. É muito fácil ao dia de hoje chegarmos a uma plataforma de inteligência artificial, fazemos os conteúdos todos, o copy perfeito, os alinhamentos todos, mas ao fim e ao cabo estamos a comunicar sem alma, sem sentido. E durante anos acabamos por culpar o algoritmo de não alcançamos, não fazemos, não entregamos, mas a verdade é que o problema raramente é técnico. O problema acaba por ser comunicar sem intenção, sem empatia, sem pensamento estratégico. O algoritmo apenas acaba por amplificar o que já lá está feito por nós. Se nós não comunicamos com intenção, se não comunicamos com empatia e se comunicamos desregradamente, por assim dizer, o algoritmo vai nos penalizar, sem dúvida. Portanto, até o algoritmo percebe que nós, ao fim e ao cabo, temos que estar mais próximo das pessoas. Eu dou sempre um exemplo que aprendi já aqui há muitos anos, que acaba por ser, eu agora vou utilizar ferramentas de publicação automática, como um HubSpot, como N plataformas que existem dessas. O que é certo é que as redes sociais querem que as pessoas estejam lá dentro. E o que é que acaba por acontecer? As publicações feitas dessa forma acabam por ter uma penalização de alcance. Porquê? É um automatismo, não teve lá, o algoritmo acaba por penalizar. Eu sei que nos facilita muito o trabalho, mas isto acaba por nos trazer aquilo que uma rede social como o X acaba por ter, que é no minuto. É estar dentro da rede, responder, conhecer a comunidade, ok? E isso muitas vezes acaba por faltar. E ao fim e ao cabo, a narrativa já não pertence às marcas ao dia de hoje. Pertence às pessoas, às comunidades, aos colaboradores e aos clientes. As marcas já não controlam ao dia de hoje a narrativa e isso é irreversível. E a narrativa, desde há 3 anos a esta parte, agora com o incremento das ferramentas de inteligência artificial, que acho que às vezes até acabam por nos complicar se não definirmos bem a estratégia, se não definirmos bem os prompts, porque são um aliado constante daquilo que devemos fazer, isso é verdade, mas utilizadas no sentido correto. E acabamos por ou participar e juntar-nos à comunidade, ou acabamos por ficar irrelevantes. E às vezes temos de ser menos bite to the book e mais disruptivos naquilo que acabamos por fazer. Pois o que é que acontece? A realidade do feed. 63% deixam de seguir as marcas que só falam de si. 82% não confiam no que vêem nas redes sociais.
fim ao cabo, estes números não mostram desinteresse, mostram defesa. As pessoas aprenderam a filtrar. Quando uma marca só fala de si, deixa de merecer atenção. E quando não há confiança, não há relação. E o elo acaba por ser quebrado com os consumidores, com quem segue a marca, com quem tinha afinidade com a marca, com quem considerava a marca. E, ao fim e ao cabo, como é que nós acabamos por chegar aqui? A grande verdade é que existe uma série de métricas, todos nós, e aqui há uns anos atrás ainda mais, e hoje isso ainda acaba por acontecer, que são as métricas de vaidade. Cópia de tendência, voz corporativa e promoção excessiva. As pessoas importam-se mais em ter muitos likes do que estar a passar um conteúdo autêntico. E, acima de tudo, devemos estar a passar autenticidade. Depois existe uma cópia constante de tendências. Se aqueles foram por ali... Dou-vos um exemplo de uma marca que me acaba por ser muito próxima. A Control. Control tem um tone of voice de comunicação, uma forma de comunicação muito próxima, como diria a minha amiga Patrícia Coelho, que é piada sem ser brejeira. E a Durex tentou fazer o mesmo e não teve o mesmo impacto, lá está, porque foi uma cópia de tendência. As pessoas já estão à espera, neste caso, que um post da Control acabe por sair. Para verem, para partilharem com os amigos, partilharem em grupos do WhatsApp. Porquê? Porque eles definiram, ao fim e ao cabo, uma tendência com aquilo que acabaram por fazer. E durante anos fomos educados a aparecer em vez de ser. E agora estamos a pagar esse preço. Parecer mais do que realmente aquilo que somos. Eu estou em top of mind, estou no topo da pirâmide, os meus clientes estão lá em baixo. Não. Os meus seguidores estão lá em baixo. Não. A pirâmide neste momento está invertida. A base passou a ser a marca e lá em cima temos os consumidores, temos os seguidores. E é sobre eles que temos que trabalhar e acabar por nos aproximar deles. E ao fim e ao cabo, gostaria de deixar este statement, porque acho que é bastante importante e nós pensarmos todos sobre ele, que é: não falhamos porque o algoritmo mudou, falhamos porque deixamos de ouvir as pessoas. E este é um momento importante. As marcas não falharam porque o algoritmo mudou, falharam porque deixaram de ouvir as pessoas. Quando deixamos de ouvir, começamos a falar sozinhos. E depois começam a desaparecer os likes, começam a desaparecer as partilhas, deixam de aparecer as vendas, deixam de aparecer as idas ao site através daquilo que publicamos em social media, porque isto ao fim e ao cabo é uma roda e volta sempre ao 365 graus. Voltamos sempre ao início. E temos que perceber porque é que isso acaba por acontecer. Depois, existe outra coisa que penso que nós acabamos por ver: saturação. O feed está cheio, mas vazio de significado. Temos montes de conteúdos e se calhar se o algoritmo não fizer a nossa afinidade, se fosse um blind date com o nosso feed, com as nossas redes sociais, se o algoritmo não trabalhasse no sentido de nos entregar aquilo que nós realmente vimos, passamos mais tempo a ver, se calhar as pessoas passavam menos tempo nas redes sociais. Mas eles desta forma conseguem meter e manter as pessoas dentro das suas próprias redes. E ao fim e ao cabo, o feed está cheio, mas está cheio de quê? De significado ou de ruído. Hoje não competimos por espaço, ao fim e ao cabo acabamos por competir por atenção emocional. E isso é muito mais difícil. Temos que ligar emocionalmente, temos que dar autenticidade. Eu gosto muito de voltar à palavra autenticidade, porque se formos mais autênticos, as coisas acabam por funcionar. O algoritmo, quando toda a gente fala em penalização, o algoritmo não penaliza marcas, penaliza irrelevância. A irrelevância do conteúdo que entregamos, a repetição do conteúdo, fazer sempre da mesma forma. Isto, ao fim e ao cabo, como o meu pai sempre me disse, e que levo para a vida, que é fazer todos os dias a mesma coisa à espera de um resultado diferente. As coisas não acabam por funcionar dessa forma. E
olhamos para as coisas e não as vimos evoluir, nós vimos crescer, mas não pensamos assim, se eu fizer diferente, se eu fizer desta forma. Acho que nos temos que aproximar cada vez mais das pessoas e ouvi-las. Porque o algoritmo não tem emoções, não penaliza marcas, penaliza a irrelevância. Quando não acrescentamos valor, simplesmente deixamos de aparecer. E é isso que acaba por acontecer muitas vezes com as marcas. Eu normalmente dou sempre um exemplo muito interessante numa rede social que até nem vou falar aqui mais à frente, que acaba por ser o YouTube. Eu não sei se muitos de vocês seguem, se não, o canal de YouTube da GoPro, mas a GoPro alimenta o canal através dos vídeos dos utilizadores da GoPro. E é um dos canais mais procurados e com os vídeos mais vistos dentro do YouTube. Porquê? Porque ouve as pessoas, mostra a experiência delas, as pessoas sentem-se valorizadas. E não nos podemos esquecer dessa parte, a valorização. Que, aí, afinal fiz uma coisa porreira, vou aparecer aqui. Isto é muito importante. Depois, quem acaba por entender o algoritmo, quem entende as pessoas acaba por entender o algoritmo. Isto acaba por ser o ponto central de toda a talk. Quem entende pessoas entende o algoritmo, sempre foi assim. E ao fim e ao cabo acho que todos nos acabamos por esquecer disto em determinados períodos. Uns conseguem ligar o botão antes para começar a fazer a mudança, outros infelizmente ligam o botão tarde demais. Isto é muito o exemplo da Kodak com as máquinas digitais. Não vou mudar o rolo porque o rolo vai continuar a funcionar. E depois fomos invadidos por máquinas digitais. Eles não ligaram o botão quando tiveram a oportunidade de o ligar. E tiveram ao fim e ao cabo, tiveram do lado deles essa mudança, porque o projeto ao fim e ao cabo acabou por ser entregue primeiro à Kodak para o fazer, eles decidiram não fazer porque achavam que o mundo da fotografia não ia mudar. E agora, já quase ninguém compra máquinas digitais e usamos todos os telemóveis para tirar fotografias. Portanto, a evolução acaba por ser isto. O mesmo aconteceu com o BlackBerry, o mesmo acabou por acontecer com a Nokia em mercados diferentes. As pessoas não vão usar ecrãs que têm que estar a carregar, vão continuar a usar teclas. Mentira. Portanto, muitas vezes temos é que ligar o botão para fazer as coisas acontecer. E depois, humanizar. O que é humanizar? Humanizar não é um tom, é um sistema baseado em verdade. A verdade da marca, aquilo que nós damos, aquilo que nós entregamos aos nossos seguidores. Não gosto de chamar consumidores porque para mim consumidores é uma coisa totalmente desalinhada com aquilo que nós pretendemos. Nós queremos pessoas alinhadas com a nossa marca, que sigam a nossa marca, que nos ouçam. E humanizar não é usar emojis, como nós vimos em milhares de publicações, não é ter um tom simpático, é um sistema baseado em verdade com autenticidade. É alinhar aquilo que somos com aquilo que comunicamos. E isto acaba por ser fundamental e super importante no dia-a-dia de gestão de social media e no dia-a-dia daquilo que nós acabamos por fazer. Depois temos sempre que dar um rosto à marca. Pessoas reais criam confiança, logotipos criam distância. Pessoas revêem-se cada vez mais ao dia de hoje em nano e micro-influenciadores. Porquê? Porque continuam perto das suas comunidades. E a afinidade é muito maior. Não é aparecer em feed que está a fazer publicidade a 30 marcas. É aparecer em feed realmente, que a fulana do bairro, que eu sigo, está alinhada com a minha marca. Cada vez mais este tem que ser o caminho. Porque todos nós estamos até cansados dos macro e mega influenciadores por aí fora, porque já sabemos, isto é publicidade. Está a ser pago para fazer isto. Mas temos uma afinidade muito maior com alguém que acaba por comunicar de forma muito mais coerente e muito mais próximo da comunidade. A afinidade e os seguidores que tem, não por determinados tipos de conteúdos, tem uma afinidade pelo tipo de conteúdos que ainda faz. E a verdadeira vantagem competitiva não está no produto, não está. O produto pode fazer diferença, mas ao dia de hoje a grande vantagem competitiva está nas pessoas. Os produtos copiam-se, como nós vimos com as entradas da Temu, da Shine, de N marcas
que roubam espaço de mercado a outras, é uma cópia dos produtos, os preços ajustam-se, as pessoas não. A verdadeira vantagem competitiva de qualquer marca está nas pessoas que a constroem, na forma como nós sentimos a marca enquanto colaboradora para a estar, entre aspas, a vender, fazer advocacy da marca para pessoas, para desconhecidos, para pessoas que não conhecemos. E isto é muito, muito, muito importante. Vestirmos, ao fim e ao cabo, como se diz anteriormente, vestir a camisola. Se todos vestirmos a camisola, corre tudo muito melhor. Tanto dentro do trabalho, como nos produtos que vendemos, porque vamos evangelizando, vá, por assim dizer, usando aqui um termo que antes se usava muito em digital, a evangelização, que nunca foi grande fã, mas neste caso, e vamos evangelizar no boca a boca naquilo que somos e a pessoa acaba por criar uma sintonia maior com a marca. Depois disto, a marca tem que assumir uma posição. Neutralidade constante acaba por ser invisibilidade. Porquê? Porque está a copiar tendências, porque está a fazer da mesma forma, que ainda tem um pensamento crítico. Pessoas que cada vez mais querem, além de quererem sentir que são ouvidas, querem ter coisas que as façam pensar. E isso foi uma das coisas que as redes sociais tirou muito às pessoas. Tirar a parte de ser pensante só para ser consumidor, neste caso. E acho que as marcas têm um papel importante nesse caso. Porque a neutralidade constante acaba por levar à invisibilidade. Marcas que não assumem uma posição tornam-se indistintas e marcas indistintas não são escolhidas. É mais uma que está na prateleira, né? Por comprarmos o lugar mais acima na prateleira que vamos vender mais, porque está aos olhos dos clientes. Depois, ao fim e ao cabo, verdade constrói negócio, coragem gera confiança, confiança gera marcas fortes. E isto acaba por ser um fluxo, acaba por acontecer desta forma e a coragem gera confiança, confiança gera marcas fortes. Não se esqueçam desta passagem. E as marcas fortes constroem negócios sustentáveis. E isto acaba por não ser poesia, acaba por ser estratégia. Coragem é inovar. Coragem acaba por ser arriscar. Coragem é tentar não ter medo de falhar. E acho que muitas vezes nos esquecemos disso. Estamos na nossa zona de conforto e está a correr bem. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos a fazer da mesma forma. Mesmo assim, se calhar já não está a correr como estava no início. Lá está. Ligamos o botão tarde demais. Se calhar temos que o ligar mais cedo. Depois temos a audiência versus comunidade. A audiência consome, a comunidade participa e defende. Uma marca com comunidade não precisa de gritar. É defendida quando erra e amplificada quando acerta. Isto acontece N vezes. Há N exemplos de casos destes que até temos casos que aconteceram no mercado português, como o caso de alguns concorrentes que acabaram por lançar aqui há uns anos uma coleção sem género e as pessoas disseram que não tinham afinidade com aquilo e a marca, em vez de ir para a frente com o projeto e com as publicações, decidiu dar o passo atrás. E isto acaba por não poder acontecer, porque a gente tem lá os nossos seguidores que nos vão defender, mas vamos sempre ter os nossos haters, ao fim e ao cabo. Eles não vão deixar de existir. A comunidade, ao fim e ao cabo, não se compra, acaba por se construir com tempo, coerência e escuta, porque isto não existe um atalho, existe um caminho, tem que ser feito de forma coerente. Este ano vamos fazer desta forma, para crescer assim e assim. No ano a seguir já podemos dar o clique para as coisas mudarem de outra forma. E desta forma vamos criando a nossa comunidade, sem ser comprada, ser uma comunidade com uma grande afinidade com a marca. Às vezes queremos resultados imediatos, lá está, as métricas da vaidade para mostrar que estamos a crescer. Só que depois temos de dar sempre um passo atrás porque pensamos assim, então mas 80% da minha comunidade está morta, o que é que aconteceu aqui? É preferível fazer step by step, fazer crescimentos curtos, mas sustentáveis, do que querer logo tudo de uma vez, crescer 100 mil seguidores no ano, ter 200 mil likes na determinada publicação. Para isso acontecer,
tem que se começar a ganhar relevância. E a relevância não se ganha em 1 mês, não se ganha em 2 meses, não se ganha em 3 meses. Depois nós aflitos, porque depois há outro problema no digital, porque há muitos magos do digital, por assim dizer, que chegam às empresas e dizem não, a gente faz desta forma e isto acontece. Depois o digital começa a ser olhado por desconfiança. Porquê? Porque não aconteceu dessa forma. Porque não é possível acontecer dessa forma. Porque não há orçamentos ilimitados, em Portugal ainda menos do que noutros locais, e isso faz sentir no dia-a-dia e no que acontece. Portanto, crescimento sustentado para se ir construindo, não se pode engolir o mundo, entre aspas, de uma vez. Tem que ser partido por partes e comer um bocadinho de cada vez para conseguirmos chegar onde queremos chegar. Pois, acima de tudo, temos de ter uma escuta ativa, responder, dialogar e aceitar a crítica. Quando falo aqui no aceitar a crítica, há um paradigma muito interessante da gestão de redes sociais, que é, vou ocultar este comentário. À vontade. Vou ocultar, não. É preferível responder ao comentário, como nós estamos lá, estamos a escutar, mesmo que seja um hater, seja uma pessoa que esteja a dizer a maior barbaridade do mundo, e transportar esse comentário para a caixa privada de mensagens, para perceber o que é que está a acontecer. Se for ocultar o comentário, esse senhor vai fazer um print da conversa, vai propagar aquilo por todos os grupos que estiver no Facebook, depois vão os amigos dizer que aquela marca oculta comentários e não ouve as pessoas. Não é isto que a gente quer. Por isso temos de saber aceitar a crítica no dia-a-dia, da forma que ela realmente tem que acontecer. Porque faz bem nós trocarmos essas ideias. Nós podemos estar a pensar que o cliente está a dizer a maior barbaridade do mundo e afinal ele está muito certo naquilo que está a dizer. Nós é que se calhar temos que, lá está a questão do parecer e ser, temos que o ouvir, perceber onde é que estamos a errar, dar-lhes uma resposta coerente, responder e aceitar a crítica e falar em privado com o cliente. Senão aquilo começa a despoltar uma série de comentários. Que há uns anos havia muita tendência, pessoal que ocultava comentários, aí a pessoa depois fazia mais 1000 comentários na mesma publicação, tipo porque aquele estava sempre a ser oculto. Não é isso que vocês querem que a vossa marca seja. É responder, dialogar e aceitar a crítica ao fim e ao cabo. Porque humanizar, por assim dizer, também é saber ouvir o que não gostamos. Especialmente isso, saber ouvir o outro e dar ao fim e ao cabo esse passo. Depois entramos aqui na inteligência artificial e eu sei que a inteligência artificial foi uma grande ajuda para todos. Duvido que alguma pessoa que esteja nesta sala alguma vez não tenha usado inteligência artificial, mas a inteligência artificial não pensa, não sente e não assume a responsabilidade quando erramos. Ela nos chega lá e diz assim: amigos, errei, desculpa aí. Não, quem errou fomos nós, porque utilizamos aquilo que foi gerado pela inteligência artificial. E melhor que tudo, foi pedido por nós. A gente pediu uma coisa de uma determinada forma, ela vai nos dar esse conteúdo. E ela não nos vai dizer assim: olha, desculpa aí, errei, estás a ter muitos problemas por causa de mim. Isto não acontece. É uma ferramenta poderosa, mas sem consciência própria. É tipo um bebê, mas que sabe falar. E que sabe responder, que já tem a sua inteligência e por aí fora. Mas ela só faz aquilo que nós lhe pedimos. Ela não faz mais nada além disso. Se nós pedimos A, ela dá-nos A. Se pedimos B, ela dá-nos B. Portanto, é muito importante saberem utilizar a inteligência artificial, porque acaba por ser um dos nossos maiores aliados, se bem utilizado, mas tem que ser treinado. E, por exemplo, agora vivo num paradigma muito interessante que é: tenho ChatGPT, que é o que utilizo mais já há cerca de 2 anos, e tenho Gemini. Só que tenho o meu histórico todo no ChatGPT. Agora tenho que ir ensinar outra inteligência artificial para não ser tão errática como era o ChatGPT no início. Então continuo a pagar 2 subscrições por causa disso. Porque aí agora vou mudar isto tudo, como é que isto vai ser no futuro? Não, até próprio tenho medo disso. Depois, automatizar sem critério é desumanizar à escala. Isto é core, é de sublinhar, por assim dizer, porque automatizamos processos, fazemos tudo, criamos automations, criamos fluxos, criamos agentes, criamos tudo.
Só que é tal história. Ainda ontem me disseram a hora de jantar. Epá, e quando me vou deitar, tenho 10 agentes a trabalhar para mim, a fazer o meu trabalho. Sim, certo? Tudo bem, descomplica muito e é ótimo quando é... E é bom as pessoas terem esta consciência. E é bom utilizá-lo. Só que depois escalamos tanto que desumanizamos. Porquê? Porque a tecnologia amplifica acima de tudo decisões boas e más. E o critério vem sempre antes da eficiência. Prefiro ter critério e ser menos eficiente às vezes. Depois temos que criar uma IA com critério, aliada da eficiência operacional e, acima de tudo, temos que perceber que a inteligência artificial não é substituta da alma, daquilo que queremos acrescentar, do humanismo que queremos dar em termos de social media nas nossas redes, naquilo que a nossa empresa realmente é. Imaginem, a nossa empresa é mais fixe para trabalhar, é tudo, só que depois, posterior, parece um robô. E acho que aqui ninguém é robô, nem quer ser robô. O problema, ao fim e ao cabo, não é utilizar a inteligência artificial, é usá-la sem intenção humana, é estar a propagar, a replicar, a fazer, a alimentar. Tudo que é excessivo é mau. Tudo tem que ser feito na nossa vida com pontapés e medida, ao fim e ao cabo. Depois temos a ética antes da eficiência. O que é que quer dizer com isto? E faço estas 3 perguntas que para mim são muito importantes, que é: isto serve as pessoas ou apenas os números? Tem valor? Isto constrói confiança a médio e longo prazo? Não sabemos. Estamos confortáveis em assumir esta decisão? E ao fim e ao cabo, a ética não é um travão à eficiência, é aquilo que nos impede de ser eficientes a fazer coisas erradas. Hoje a tecnologia permite-nos fazer quase tudo. A pergunta é, já não é se podemos fazer, é se devemos fazer. Sempre que usamos inteligência artificial, dados, automação, estas são as 3 perguntas que uma marca responsável deve fazer. Se não cria valor real para alguém, acaba por ser ruído. Se não respeita a dignidade da pessoa, é desumanização. Isso não faria sentido se fosse comigo. Então não é ética. A eficiência sem ética escala ao erro. Com ética, a tecnologia amplifica o que temos de melhor, mas também pode amplificar o que temos de pior. Usamos discriminadamente se não cumprimos com estes 3 valores ao fim e ao cabo. Depois, outra parte que eu acho que é bastante interessante e que as marcas se deviam preocupar, e quem faz gestão de social media se deveria preocupar, que é: cada rede é um ecossistema. E as marcas preocupam-se em replicar entre redes aquilo que fazem para uma rede. Esse é que é muito mais difícil, fazer a gestão de 4 redes de formas diferentes, ou 5 ou 6, seja aquelas que forem, mas a gente tem que perceber que cada plataforma tem uma lógica própria, uma, como o TikTok, tem emoção, o Instagram tem um storytelling, o LinkedIn tem autoridade porque é mais corporativo, e depois um X, ou um Twitter, como quisermos chamar, tem mais opinião. E o erro não é termos estes 4 canais, as várias redes. O erro é falar da mesma forma em todos eles. Digo muitas vezes porque cada rede social é um campo de batalha diferente. E nós olhamos para elas como se fossem todas a mesma coisa, todas a funcionar da mesma forma, e isso não é verdade. Cada uma tem o seu detalhe, cada uma tem o seu tipo de conteúdo, por isso é que cada uma tem a sua tipologia de publicação. Nem a tipologia de anúncios que às vezes fazemos tem mais impacto de um lado que podem ter no outro. Tudo isto tem que ser pensado, tudo isto tem que entrar na estratégia que acabamos por fazer, porque há uma coisa muito importante, e tocando aqui um bocadinho na parte dos investimentos digitais, que é, para uma boa comunicação digital e para uma boa optimização de investimentos digitais, deve ser sempre trabalhado num perfil orgânico para o pago.
Por serem trabalhar bem o orgânico, o pago nunca vai ter a amplificação que eu pretendo que tenha, porque não cria afinidade. Depois acaba por acontecer uma coisa que muitas vezes acontece com determinadas marcas, que é, no feed vemos uma coisa e depois temos um ad a gritar é que não sou parvo. E a dizer que temos uma flash sale e que acontece de forma diferente. Tem que haver um alinhamento. Okay? Cada um tem a sua forma de comunicar. E lá está. O erro é falarem todas da mesma forma. Porquê? Porque presença sem adaptação é ruído. E estratégia acaba por ser a escolha. Ok? Por isso devemos adaptar sempre aquilo que fazemos às redes sociais, olhá-las de forma indistinta. Se os pais não olham para os filhos da mesma forma, porque cada um tem a sua característica diferente, porque é que não... Se as redes sociais cada uma é filha de um pai diferente, entre aspas, que é que acabamos por olhar da mesma forma? E tentar comunicar. As audiências não são iguais em cada uma das redes. Portanto, isto é um detalhe importante e é uma afinação que deve ser feita. Ao dia de hoje tudo comunica, marca, conteúdo, e-commerce, a experiência. Tudo comunica porquê? Porque nós continuamos a comunicar mesmo achando que não estamos a comunicar. Por isso é que deve de haver uma linha contínua que seja em afinidade tanto com os seguidores como os compradores neste caso. Ok? E ao fim e ao cabo, e continuando com o tudo comunica, cada clique comunica, cada atraso comunica, cada resposta automática comunica. E tudo isto constrói ou destrói confiança naquilo que é a marca. O e-commerce também é social media invisível. As pessoas vão, é mais um canal, é onde temos os nossos artigos, é onde temos os nossos produtos. Podemos estar a dar uma coisa em social media, depois chegamos ou nos nossos anúncios, depois chegamos ao nosso e-commerce e é totalmente diferente. As pessoas deixam de ter afinidade. Tu vi uma coisa, a minha expectativa é esta e agora isto acaba por ser desta forma. Importantíssimo ter atenção ao detalhe, àquilo que acabamos por fazer. Depois temos também, ao dia de hoje, cada vez temos mais dados e o papel dos dados acaba por ser fundamental e super importante. Porquê? Para servir melhor, compreender melhor e criar confiança. Os dados não servem ao fim e ao cabo para controlar pessoas, servem para servir melhor, para compreender melhor, criar confiança e os números dão confiança. Porquê? Porque se olharmos para as nossas audiências, a tipologia das mesmas, as faixas etárias, entendemos que há como é que temos que nos comportar. Ou se calhar estamos a atingir faixas etárias ou segmentações ou tactizações que não são pretendido. E se olharmos para os números, acabamos por ver que é verdade. Há uma frase muito engraçada que é: massacramos os números até que eles nos confessem, e é verdade. Os números nunca mentem, dizem sempre a verdade. Temos é que os saber ler, não é um Excel. A gente no Excel pode lá pôr 1 milhão e o Excel aceita tudo. É olhar para os números com olhos de ver. Depois saber explicar, porque senão os números vão ser sempre rebatidos. Depois trago-vos aqui uma coisa que achei bastante interessante vos trazer, que é o novo ROI. Todos aqui, ou a maior parte de nós, sabe que o ROI é o Return on Investment. E acho que ao dia de hoje existe um novo ROI, que é relevância, originalidade e integridade. O ROI ao dia de hoje deixou de ser só retorno financeiro. E sem relevância, originalidade e integridade, o resto é curto prazo. É só estar a pensar no retorno financeiro quando não. Temos que manter uma presença constante, humanizar-nos, sermos autênticos, criarmos afinidade. E esse é um caminho que deve ser feito ao fim e ao cabo. Depois há uma coisa que muitas pessoas gostam de fazer: dar dashboards e métricas sem contexto e depois olham para os números orelhudos e depois tomam decisões erradas por são os números melhores. Se calhar são os números menos importantes, mas a pessoa olha, gosta de olhar e aquele espeta. Vamos por ali. Errado. As métricas têm sempre um contexto. O que é nativo? Tão boas métricas numa campanha em agosto, se calhar porque as pessoas estavam de férias, não estou no feed. Isto tem que se dar o contexto daquilo que acontece. Não é só o número,
mas tem que se inserir o contexto no número. E lá está, era aquilo como comecei este slide. Nem tudo o que cresce acaba por ser saudável, de forma alguma. A gente pode estar a ver métricas, pá, este mês foi espetacular, e porquê é que foi espetacular? Porque aconteceu isto, ou houve este evento. Pá, há determinados eventos que acabam por ser danos colaterais que acabamos de ter, como, por exemplo, quando começou o Covid, ou durante o Covid, o Facebook era uma rede social praticamente morta e a decair de dia para dia, em que as pessoas já não estavam. O que é que aconteceu com o Covid? As pessoas iam ver as notícias dentro do Facebook. Então, começaram a passar imenso tempo outra vez no Facebook, e o Facebook subiu outra vez. Lá está. Porquê é que subiu? Se eu fosse olhar só para a métrica, ia dizer, pá, isto é espetacular. Não, há um contexto. Foi o Covid. O Covid trouxe as pessoas de novo para dentro de uma rede social. Se você perguntasse a um miúdo de 22 ou 23 anos à data, que ao dia de hoje já tem 29 quase, íamos dizer assim, pá, já não uso isso, eu uso o Instagram e agora o TikTok. Mas não, as pessoas que o tempo passavam em casa iam consultar uma rede social que estava a ficar obsoleta. E o que é que aconteceu? Facebook pode continuar a perder para redes sociais novas, para o tipo de dinâmica de redes sociais novas, mas as pessoas, quase todas elas, acabam por ir ao Facebook, nem seja 10 minutos por dia. E a rede sobreviveu e teve aqui este abalo, mas as coisas acabaram por funcionar. Uma rede obsoleta em 2020 continua on top em 2025. E que não podemos descurar. Depois temos aqui um framework final, que é o que é que temos que ter? Uma identidade clara, uma voz humana, um valor. Utilizar e saber utilizar a tecnologia com critério. E acima de tudo ter autenticidade. Se falhar um destes pontos, o sistema não vai funcionar. Ok? E acho que devemos todos olhar para isto e pensar qual destes é que eu acabo por cumprir com a minha marca. E acabo, mais do que cumprir com a minha marca, é cumprir com a minha comunidade. Se eu tenho uma identidade clara, se tenho uma voz humana, se realmente acrescento valor ou estou só a fazer número, e se acima de tudo sou autêntico e estou a saber utilizar a tecnologia com critério. Isto acaba por ser fundamental para o bom funcionamento daquilo que queremos fazer em social media. Fundamental. Posicionamento. E ao fim e ao cabo, depois desta talk, se fizeres 3 destas coisas, dar rosto à comunicação, escolher um valor e defendê-lo, usar a tecnologia com confiança, se fizerem isto, já estão à frente de muitos. Porque lá está, o botão vai ligar mais tarde. Se pegarmos nestes 3 pontinhos, se calhar as coisas acabam por avançar. Lá está. Conteúdo, ao fim e ao cabo, o futuro não é estar a alimentar as redes de conteúdo indiscriminado e estar a gerar conteúdo e conteúdo e conteúdo. O futuro é melhorar a comunicação e consistência. Sermos consistentes naquilo que estamos a fazer. Isto vai melhorar a nossa comunicação. O futuro não é mais conteúdo, é melhor. Comunicação é consistência, é coragem. É saber que tem que se fazer o caminho, mesmo que estejamos a perder hoje, estejamos a gastar mais em ads, ou se calhar menos, mas a criar uma comunidade que 80% dela não está morta. Está viva e bem viva e quer seguir a marca. E se calhar até vai evangelizar por nós. Porque diz assim, pá, espetacular, eu gosto desta marca, já viste esta marca? Até eu aqui acabei por dar o exemplo da GoPro ou da Control, porquê? Porque tenho afinidades com a marca, gosto daquilo que vejo. São autênticos, escolheram aquele caminho e estão a fazer aquele caminho, são consistentes e têm uma boa comunicação. O algoritmo tem mudado e pode mudar e vai sempre mudar, vai sempre haver alterações, mas comunicar com verdade nunca sai de moda. E isto nunca vai sair de moda. É comunicar aquilo que somos, não é estarmos a colocar e a dar uma experiência que de facto não existe e que não vamos corresponder à expectativa da nossa audiência. O desafio, o que é que vais mudar a partir de amanhã? Ao fim e ao cabo, acaba por ser este o grande desafio que aqui trago. Obrigado.
Margarida. Então, a primeira questão que nos foi enviada antes, é do Bruno Gavino. Acho que ele está aí desse lado. Estás aí, Bruno, não estás? Eu acho que te vi aí na lista. Se calhar não. Se ele fugiu, fugiu. o Bruno pode-se deixar para amanhã, que eu, quando jogar a bola com ele, posso-lhe dar a resposta. Eu conecto então para questões. Então, a pergunta do Bruno é a seguinte: onde traçamos a linha entre ser uma marca útil que antecipa necessidades e uma marca intrusiva que monitoriza o crescimento de um menor? Bom, O que tens a dizer sobre isto? para começar, não é uma pergunta fácil, mas é de fácil resposta. É uma pergunta, quando interioriza, acaba por ser mais fácil a resposta do que o impacto inicial da pergunta. E, ao fim e ao cabo, nós não monitorizamos o crescimento. Não sei se é neste ponto que o Bruno quer focar-se, não. Nós não monitorizamos o crescimento dos utilizadores, não utilizamos ao fim e ao cabo, essa targetização para o fazer dessa forma, porque acho que devemos crescer sempre com autenticidade e proximidade. E tenho a facilidade de trabalhar numa marca que está presente no mercado português há 50 anos e continua a inovar. Todos nós, todas as pessoas, pelo menos aposto, que já tiveram um produto Chico. E isso é que acaba por nos motorizar as crianças, é saber esta propagação que acabamos por fazer. Constantemente há uma inovação, constantemente nós que trabalhamos na Chico orgulhamos da marca que trabalhamos porque crescemos com ela, e é sempre aquela coisa: "Ei, pai, eu tinha isto quando era pequeno e agora estou aqui deste lado", e isso é super giro mesmo. E a monitorização acaba por ser essa. A monitorização é a Margarida, é o Rui que está aqui connosco também, que acaba por passar de pai para filho aquilo que é a marca, sem nós deixarmos aquilo que é a inovação e a coragem de mudar. Ainda este ano tivemos essa coragem de mudar quando fizemos a campanha inicial do Valet Belágio. Não sei se viram, se não, que é um senhor a demonstrar um carrinho, um valet de estacionar carro, a trocar o carrinho dos senhores num parque de estacionamento por outro carrinho, a mostrar que aquilo é fácil de utilizar. Lá está, a inovação e a coragem de mudar tem que ser constante. E isto é fundamental, é sabermos munir, saber ouvir, para dar esse passo. Porque a monitorização vem a seguir, vem com as compras, ainda vem ao fim e ao cabo. Nós queremos é que as crianças, ao fim e ao cabo, utilizem toda a Chico, de preferência, passando a publicidade, utilizem toda a Chico, mas que façam as coisas crescer. Os utilizadores. Eu nunca deixei de comprar Chico, mesmo antes de estar na Chico, para os meus filhos. Porque cria uma afinidade desde criança. Inicialmente, nós, quando éramos criança, e parece que a Margarida seja da minha idade, ainda estamos a sair dos 30. Não, já estamos Não, eu já estou nos 43, mas posso dizer que estamos a sair dos 30. Estou mais velha então. E começou tudo com as botinhas ortopédicas da Chico, que era aquele calçado que se utilizava, que achávamos que ia corrigir o pé, porque tinha aquele contraforte cá atrás e os nossos pais compravam. Depois nós passamos essa fase e depois passou a fase dos carrinhos Chico. Depois dos brinquedos Chico, porque todos nós lembramos, possivelmente tivemos uma roca da Chico ou uma espeta da Chico. E isto é estar sempre em consideração com os clientes. Acaba por ser mais fácil trabalhar uma marca assim, é verdade, mas temos muito mais desafios porque possivelmente somos a marca mais atacada no mercado por todos os players. Porque nós acabamos por cobrir toda a jornada de um bebê, ao contrário de concorrentes nossos. Cada um está no seu segmento. Enquanto outros só têm espetas, nós temos as espetas, temos os biberons, temos as tira-leites, enquanto outros só têm carrinhos e cadeiras altas, enquanto outros só têm roupa, nós aqui acabamos por... Somos um especialista, acabamos por tornar os especialistas, possivelmente somos a marca mais antiga do mercado em termos de puericultura, mas somos a marca mais fácil de ir atrás e tentar roubar cota de mercado, que é... eu sou especialista, mas ainda sou mais especialista e tenho aqui este produto. É este acompanhamento e acredito que as pessoas vão continuar a comprar Chico, não por estarem em top of mind das pessoas, mas porque isto acaba por ser um trabalho contínuo de muitos anos e que tem dado frutos e que sempre com a renovação e com a coragem de renovar, como foi o caso do Valet Belágio, como foi agora a nossa campanha do Natal, para criar memórias de Natal. Porquê? Porque a Chico
sempre fez parte da memória, tanto dos pais como vai fazer parte das crianças. Espero ter respondido o melhor possível. Acho que sim, acho que sim. O Bruno não se manifestou, acho eu. Se calhar não está cá. Não. Agora, quando estavas a passar os slides e na parte dos ecossistemas, estavas a falar de várias redes. E a Sandra Pinto, pergunta aqui, e o Facebook? Porque foi uma das vezes que tu não falaste naquele momento. Voltando ao Facebook, o Facebook acaba por ser um misto de todas as outras redes, porque o Facebook aceita quase todos os a tipologia de publicações que aceitam nas outras redes. Apesar de ter um público mais velho, com uma afinidade diferente, porque quando eu digo mais velho, não é questão de ter o público mais velho. As pessoas passam mais tempo no Facebook, acabam por ser mais velhos, porque procuram muita informação, existem muitos grupos, e dessa forma, acabamos por estar presente. E é um campo de batalha totalmente diferente em relação às outras. Porquê? Porque se calhar eu vou patrocinar uma story em Facebook, mas se calhar vou patrocinar um carrossel de publicações. Ou vou fazer um carrossel de publicações que vai ter mais impacto. Que ao fim e ao cabo, no Facebook é das redes, temos mais de entender como é que é a nossa audiência, por assim dizer, porque a nossa audiência é que acaba por nos alimentar. E pode funcionar melhor uma publicação de vídeo em Facebook no da Chico, porque a nossa audiência assim o aceita, e se calhar que funciona melhor um post estático na Flag. Porque é aquela rede que é muito mais volátil do que as outras, porque foi aglomerando todas as tendências dentro dela. Ao contrário das outras redes. Cada uma está muito específica em determinado setor, apesar de fazerem pequenas replicações e add-ons ao tipo de conteúdo que se pode adaptar, mas ao fim e ao cabo, se chegarmos lá para dentro de todas as outras, existem dentro do Facebook um bocadinho de cada. É verdade. Sandra, eu espero que, se tiveres mais alguma questão, diz-nos. Ficou esclarecida, está a Sandra a dizer. Obrigado, Sandra. Ok, obrigada. Depois temos aqui mais uma questão do Carlos Fulgêncio, além de te dar os parabéns pela excelente apresentação, orgulho do teu sotaque, humanização. Obrigado, Carlos. E depois coloca aqui, a autenticidade é tudo na minha opinião também, por isso, por favor, não leva a mal a seguinte pergunta. Ui, o que é que aí vai? Vamos lá ver. Falando-nos de marcas. Também há marcas, candidatos presidenciais e candidatos políticos de toda a sorte, aqui e em todo o lado, onde cada vez mais assistimos a que o sucesso acontece não pela autenticidade, mas pela manipulação e pelo convocar de sentimentos extremados. Desculpa lá estar a ler a pergunta, mas eu tenho que ler a pergunta, que é para depois ela ficar registrada em vídeo, porque depois vocês não têm acesso aqui ao chat. Então, desta forma, como é que explicas, Henrique, este fenómeno de marca e, sobretudo, como explicas as marcas comerciais que estejam a replicar estes comportamentos, sei que é Portugal, por exemplo, soube lidar com isto de forma criativa, exemplo, anúncio dos 70 mil euros no armário. Não achas que o último anúncio da Durex é racismo aplicado e como é possível que isto esteja a acontecer? Primeiro que tudo. Era isso que ia dizer. Primeiro que tudo, Carlos, não tive a oportunidade de ver o anúncio. Ok. Vou-te dar 2 exemplos para te responder à tua pergunta, 2 exemplos que não deste aqui, mas que são muito importantes. Uma vez a McDonald's em Portugal fez um anúncio que era Sunday Bloody Sunday, referido ao Sunday de morango. Isto deu muitos problemas, a campanha teve de ser toda retirada da rua. Portanto, isto acontece. O digital tem uma vantagem em relação ao estático e ao offline, que acaba por ser, se eu me enganar no digital e que chego lá, carrego no botão. Saiu. Não perdi mais dinheiro. Enquanto no... Mas há sempre registros, quer dizer. Sim, há sempre registros, há sempre, uma vez na internet, para sempre na internet. É aquilo que se diz, não é? Há sempre registros, mas acaba por ser mais fácil travar. Enquanto uma campanha que vai para a rua, uma campanha de MUPIs, como aconteceu do IKEA, como outras campanhas que têm acontecido, a gente olha e se calhar metendo na cabeça das pessoas que pensaram a campanha e dizem assim, bom, 200 mil euros, 100 mil euros para o lixo, porque no dia a seguir se calhar temos que estar a retirar toda e a redefinir uma nova estratégia. Mas isso é o bonito e o giro do marketing, porque a pessoa que criou essas campanhas foi humana. A gente não tem culpa dela pensar dessa forma. E, lá está, pegando aqui no exemplo que
que o Carlos deu em relação à Durex, é esta liberdade que temos e esta democratização que nos permite cometer estes erros. E ainda bem que eles acontecem. A verdade é esta. A primeira pessoa, e sejamos sinceros, que começou a utilizar os dados social media de forma direcionada é a primeira campanha presidencial do Trump em 2015, 14-15, com o escândalo de Cambridge Analytica. Porque uma pessoa que estava na Flórida via-se cá contra os imigrantes. Uma pessoa que estava no Texas que dizia que toda a gente devia ter 10 armas em casas e um armário. Isto mudou o paradigma e, ao fim e ao cabo, vindo quem vindo, é o que é, acaba por mudar o nosso paradigma em termos de comunicação em redes sociais. Porque depois as marcas pegaram naquilo e pensaram assim, bom, então eu tenho os dados, faço os funis, faço isto, faço isto. Epá, se é correto, lá está, esquecemos de humanizar. Numa campanha presidencial, se calhar funciona, 30% se calhar daquele Estado gostou, mas se calhar 70% depois, se replicarmos uma marca, não vai sentir a mesma coisa. Porquê? Porque não representa os valores da marca. Enquanto ali era uma pessoa, era uma campanha, aquilo podia estar tudo fragmentado da forma que fosse, acaba por não ir atrás, não colar. Ok? E acho que desta forma consegui responder Acho que sim. à pergunta do Carlos. Carlos, espero ter-te esclarecido. Se não tiver, coloca Digam. aqui mais uma questão no chat. Mas aqui vamos dar então mais espaço a mais uma pergunta da Silvia Correia, e eu acho que a pergunta da Silvia vem no seguimento de uma resposta que estavas a dar, eu acho que foi a do Bruno, se não estou em engano. Mas vamos lá ver se percebemos. Mas o comportamento do front office tem que corresponder à comunicação online e nem sempre estão alinhados. As marcas têm que trabalhar a sua advocacia junto dos seus colaboradores. O que constato é que muitas vezes as campanhas online estão muito bem feitas, mas depois no offline as pessoas não estão informadas nem sensibilizadas para a importância da humanização da mensagem. Bom, respondendo aqui à Silvia de forma muito, e obrigado pela questão, a autenticidade é verdade, às vezes falha muito, mas nós às vezes temos que colocar quem está no lugar de quem está a atender. Eu venho há 15 anos atrás, 16 anos atrás mais ou menos, venho do retalho físico para o e-commerce, e nem sempre nós em loja, eu tenho esse benefício, eu consigo me meter no lugar, felizmente, de quem está numa loja e daquilo que sofre com tudo aquilo. Nem sempre o dia corre bem, nem sempre fazemos as vendas que queremos fazer e acaba por não sair. Às vezes isso acaba por acontecer por desgaste. Por muito bem que nós façamos a campanha, é prefiro fazer mal a campanha, sem tanta eficiência, com mais humanismo e autenticidade e as coisas saírem, e temos sempre muito este cuidado. Ainda há 2 semanas, respondendo aqui de forma clara à Silvia, estamos a fazer uma campanha com o Creators, de pegarmos só em micro e nano influenciadores para divulgar os nossos produtos. Porquê? São pessoas que não têm o cuidado de estar num estúdio ou estar a meter mais blur numa fotografia ou estar com o microfone a fazer, para dar conteúdos autênticos. Lá está, próximo da comunidade. Eu prefiro que isso aconteça desta forma, ter conteúdos autênticos, mas com falhas, e que possam ter falhas e que assumamos as nossas falhas, mas que são reais, são das pessoas, são humanos, do que não haver alinhamento. E muitas vezes o front office, tanto customer care como de lojas, tem que se trabalhar nesse sentido, mas todos nós temos dias maus. Felizmente nós estamos atrás nas campanhas online, as pessoas não veem a nossa cara. Se calhar estamos a lançar uma campanha muito feliz e estamos com um par de trombas daqui até à lua. A verdade é esta. E há de ser sempre desta forma. As pessoas são humanas, têm sentimentos, mas ainda bem que isso acontece. Ok, obrigada. Acho que Sandra está a responder. Sandra, sim, era a Sandra. Sandra não, a Silvia. Posso só responder ao Carlos? Depois da Silvia? Ok. O Carlos coloca aqui mais uma questão. Só responder a esta. Segue depois a conversa, senão já nunca mais. Sim. Posso só responder a esta ou não? Sim. Bom, Carlos, em relação a isto do politicamente correto, é preferível não ser politicamente correto e fazer, porque foi aquilo que eu disse, a liberdade e a democracia que temos deram-nos asos a poder não sermos politicamente corretos, mas há linhas vermelhas sempre, como em tudo.
Ok. Espero ter respondido. Mas podem Carlos. depois Era só- continuar a conversa. Sim, sim, Fora Carlos. daqui, tá bem?